introdução alimentar. Antes de contratar funcionários para uma empresa, a gente precisa conhecer essa empresa, certo? Então, vamos entrar no corpo do bebê. Imagine que o organismo do seu bebê é uma empresa recém-inaugurada. O prédio existe, a energia está ligada, tem uma equipe mínima ali operando, mas a estrutura ainda não está completa. Nem todos os departamentos funcionam em plena capacidade, nem todos os funcionários sabem exatamente o que fazer. E algumas áreas ainda estão em treinamento supervisionado. Introdução alimentar não é liberar geral, é uma gestão cuidadosa de uma empresa que está em fase de implantação. Mas como está essa empresa no início? O organismo do bebê tem um intestino ainda em maturação, uma produção de enzimas que está aumentando aos poucos, uma barreira intestinal mais permeável, um sistema imunológico em fase de aprendizado e uma microbiota em construção. Por isso, o bebê não é um adulto pequeno, ele opera em modo de adaptação e tudo o que entra precisa respeitar esse estágio. E o leite? O leite é o contrato principal dessa empresa. Antes de qualquer novo funcionário chegar, essa empresa já funciona graças a um contrato base. O leite, seja materno ou fórmula. O leite entrega nutrientes com uma intenção muito clara, nutrir sem sobrecarregar, proteger o intestino, modular o sistema imunológico, garantir energia segura e ensinar o corpo a crescer. Por isso, a introdução alimentar não vem para substituir o leite, mas para ensinar o corpo a lidar com novos fluxos metabólicos. Nada entra para competir com o leite. Tudo entra para complementar o aprendizado do organismo. E quem são os funcionários dessa empresa? Os funcionários são os nutrientes, mas eles só trabalham bem se houver um departamento preparado, ou seja, órgãos maduros, rotas abertas para digestão e absorção, e uma gestão eficiente com enzimas, hormônios e microbiota. Quando algo dá errado, geralmente não é o alimento em si, mas o momento em que ele entrou. As portas de entrada, que são a boca, o estômago e o intestino, ainda estão em ajuste. Por isso, a forma, o preparo, a textura e a origem do alimento importam tanto quanto o alimento em si. Mas por que alguns alimentos são evitados no começo? Não é uma proibição, é gestão de risco. A gente evita temporariamente quando o alimento exige enzimas que ainda estão imaturas, pode gerar uma sobrecarga no sistema imunológico. Ou chega industrializado sem identidade nutricional, ou quando estimula demais, como açúcar, sal e aditivos. Não é que faz mal, é que a empresa ainda não está pronta para isso. E o mel é evitado porque o setor de segurança dessa empresa ainda não está completo. O sistema imunológico do bebê ainda está aprendendo a gerenciar certos riscos. Por isso, o mel entra apenas quando a estrutura amadurece. Não é terrorismo nutricional, é responsabilidade fisiológica. Então, com quantas refeições começar e por quê? A introdução alimentar começa devagar, porque o corpo precisa testar respostas, observar a digestão, adaptar as enzimas e educar o sistema imune. Geralmente se inicia com uma refeição ao dia, mantendo o leite como base. Lembre-se, introdução alimentar não substitui o leite. Ela ensina o corpo a trabalhar. A quantidade, no início, deve ser pequena. Em uma empresa nova, você não escala a produção no primeiro dia. Você testa os processos no corpo do bebê, quantidades pequenas permitem observar as fezes, os gases, identificar sinais de intolerância e evitar sobrecarga metabólica, além de respeitar a saciedade natural. Introdução alimentar não é para encher a barriga, é para organizar o funcionamento do corpo. Na fase inicial, a de reconhecimento, a gente oferece um alimento por vez, com textura amassada ou bem macia, e a quantidade é de 1 a 2 colheres de sopa no total. Isso porque o intestino ainda está aprendendo e o sistema imune está observando. Depois, na fase intermediária de adaptação, quando o bebê aceita melhor o alimento, mastiga mesmo sem dentes e mantém uma boa digestão.
a refeição pode ter 2 a 3 alimentos, com texturas mais espessas, e a quantidade aumenta para 3 a 5 colheres de sopa. Aqui o corpo começa a integrar os departamentos e na fase avançada, a de integração, a empresa já entende os fluxos. As refeições se tornam mais completas, com texturas que exigem mais mastigação e o bebê passa a regular a própria quantidade. Comer tudo não é o objetivo. Parar quando está satisfeito é o verdadeiro sucesso metabólico. E o caldo de carne ajuda ou atrapalha? O caldo pode ser útil porque é de fácil digestão, fornece minerais e aproxima o bebê do sabor real dos alimentos. Mas atenção! Ele não substitui o alimento sólido, não ensina a mastigação e não entrega todos os nutrientes. Ele pode acompanhar a refeição, mas não deve ser a base exclusiva. Tudo depende da intenção. A lógica que sustenta tudo isso é que introdução alimentar não é uma pressa por variedade, é respeito pela maturidade do organismo. Um funcionário bom no setor errado vira um problema. E um nutriente certo, no momento errado, vira sobrecarga. Introdução alimentar não começa no prato, começa no entendimento do corpo. Primeiro a gente estrutura a empresa, depois escolhe quem pode bater o ponto. E a reação do bebê? Ela é comunicação, não um erro. O bebê responde ao alimento o tempo todo. Caretas, tosses leves, engasgos controlados, cuspidas, pausas longas. Isso não significa rejeição, significa processamento e aprendizado neuromotor. E o reflexo de Gag, ele é o sistema de segurança ativo, é proteção, não uma falha. Ele acontece porque a língua ainda está aprendendo a mover o alimento e a coordenação entre mastigar e engolir está em treinamento. Gag não é engasgo. Gag é o freio de emergência funcionando. Respeitar esse reflexo é respeitar o tempo de maturação neurológica. A higienização também é fundamental. É o controle de acesso da empresa. O intestino do bebê ainda tem barreiras frágeis e não lida bem com uma carga bacteriana inadequada. Por isso, a higienização correta das mãos, utensílios, superfícies e alimentos não é exagero. É prevenção estrutural. Bactérias inadequadas nesse organismo imaturo podem causar inflamação, diarreia, vômitos e sobrecarga. O problema não é a sujeira, é o excesso de risco para um sistema em aprendizado. Voltando aos alimentos evitados no início, como o mel, sal, açúcar, ultraprocessados, leite de vaca, como bebida principal e oleaginosas inteiras. Não é proibição, é maturidade fisiológica. É dar tempo para o corpo. Esses alimentos entram depois, não com uma data fixa, mas seguindo a resposta do organismo. Quando a digestão está estável, as fezes regulares, sem desconforto persistente e a mastigação acontece de forma natural. A empresa está pronta para avançar. Agora, uma das maiores confusões: com qual alimento começar? Fruta, caldo de carne, legume? Essa dúvida existe porque as pessoas tentam escolher o alimento perfeito, quando na verdade não existe um alimento definidor nesse momento. Na empresa recém-aberta, o primeiro funcionário não define a cultura da empresa. Ele apenas testa se o sistema consegue funcionar. O objetivo do primeiro alimento não é nutrir plenamente. O leite já faz isso. O objetivo é testar a digestão, a resposta neuromotora intestinal. Por isso, qual alimento entra? Primeiro, não define o sucesso. As frutas são usadas porque têm textura fácil e sabor aceito. Os legumes e tubérculos oferecem carboidratos de fácil leitura. O caldo de carne, como vimos, acompanha, mas não lidera. E a proteína sólida entra mais tarde, porque exige mais do corpo. Então, com qual alimento começar? A resposta é: comece com um alimento que melhor permite observar o corpo, não com o que parece mais nutritivo. Por isso, começa-se com um alimento só, em pequena quantidade e textura segura, mantendo o leite como base, um alimento por vez, porque múltiplos estímulos confundem a leitura e dificultam a identificação de reações. É como testar um funcionário por vez antes de contratar a equipe inteira, um único alimento isolado. Não define nada. Ele apenas abre a conversa. O que constrói a saúde não é o primeiro alimento, mas a sequência, o tempo, a intenção
e o respeito à maturidade do corpo. Na empresa corpo, um funcionário sozinho não sustenta a operação. É a equipe certa no tempo certo, que faz tudo funcionar. Em resumo, a introdução alimentar não é sobre acertar o alimento perfeito, é sobre não errar o processo. Primeiro, o corpo aprende, depois ele integra, só então ele sustenta. Quando respeitamos esse caminho, a comida deixa de ser medo, regra ou confusão e passa a ser uma ferramenta de construção fisiológica. Esse é o ponto final. Obrigado por assistir. Se este vídeo te ajudou a entender melhor esse processo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!